Eu quero fazer uma breve oração. Pai amado, Pai querido, Pai santo, poderoso Deus, ó Pai, Criador dos céus e da terra. Nessa hora, Senhor, eu coloco, Senhor, cada ouvinte em Tuas mãos, que o Senhor possa estar derramando chuvas de bênçãos, riquezas, Pai, sondáveis, ó Pai. A Tua palavra diz que os tesouros escondidos o Senhor tem para nós, ó Pai. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. E uma coisa nova está surgindo. Deus traz à existência aquilo que não existe. E nós possamos crer que nessa tarde Ele traz à existência o que não existe. Uma coisa nova Ele vai fazer através da sua palavra. Uma revelação profunda. Uma revelação que você possa entender e compreender os propósitos e desígnios que Deus tem através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que nos traz alimento diário para as nossas vidas, que tão somente possamos confiar, que tão somente possamos crer, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. Deus, em sua infinita misericórdia, com seu infinito poder, Ele abriu o mar vermelho. Com seu poder, Ele fez as pragas vir sobre o Egito. Ele fez cair do céu o maná para aquele povo. Ele fez água sair da rocha. Ele faz milagres e prodígios, não só nos antepassados, como nos tempos presentes. Porque a palavra de Deus diz que Ele pode todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que possamos confiar nele, que possamos nos mergulharmos no conhecimento, que é a palavra de Deus, através dos seus profetas, através dos discípulos. A Bíblia ela é composta por dois testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento, O Velho Testamento sobre os profetas, reis, E o Novo Testamento. Então, a palavra de Deus, ela tem o iniciamento, o ensinamento de conhecermos e prosseguir em conhecer o Senhor. Como podemos conhecer o Senhor? Através dos profetas, que ministram as suas palavras nos seus canais, que ministram as suas palavras nas igrejas. Através disso, podemos conhecer, o que a Bíblia pode nos trazer. Através do Espírito Santo, só o Espírito Santo de Deus, o Consolador, pode nos trazer o discernimento para compreendermos a Bíblia, para confiarmos no Senhor, para que o sobrenatural aconteça na minha e na tua vida. Eu creio que Deus ele tem os seus propósitos, Ele usa quem Ele quer. Quando Ele disse que Ele não olha a aparência, não é a aparência física, a beleza, mas o coração. Um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito, Ele escolhe os seus escolhidos, para cada um o seu propósito. A Bíblia diz que Davi, ele foi escolhido rei, E depois que Davi, ele reinou, que ele começou a reinar ali, que ele teve o seu filho chamado Salomão. Salomão já vinha de uma descendência de um reinado, Salomão, como se diz, já nasceu em berço de ouro. Ele já tinha, seu pai já era rei, já tinha reinado. E Salomão, mesmo ele sendo filho de rei, mesmo ele conhecendo a palavra do Senhor, os ensinamentos que seu pai deixava, Deus escolheu ele, como sucessor, que é os filhos, era sucessor do rei. E quando Salomão foi ao templo, em oração a Deus, Deus falou: Salomão, o que você quer? E Salomão, ele fez um pedido, Ele falou: Senhor, me dá sabedoria. Como rei, ele conhecia, ele já tinha o conhecimento. O conhecimento é aquilo que nós adquirimos através dos estudos, Através dos estudos, o ensino médio, o ensino completo, uma faculdade. Mas ele pediu sabedoria para governar, Por que Salomão ele pediu sabedoria? Porque ele conhecia a Deus.
O seu pai ensinou sobre Deus e ele, com sua infinita sabedoria, ele foi um homem sábio, ele pediu sabedoria. E Deus, ele se alegrou. Por quê? Porque o conhecimento nos faz sermos ricos, nos faz ter riquezas espirituais, né? O conhecimento da palavra de Deus. O próprio Deus, ele diz na sua palavra que conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. E como podemos conhecer o Senhor? Através da sua palavra, através da Bíblia, através dos profetas, através dos seus servos e servas do Senhor. E ele pedindo sabedoria a Deus, Deus falou, não vou te dar só sabedoria. Como não pedisse outras coisas, como não pedisse, né, a derrota dos teus inimigos, como não pedisse riquezas, tudo isso eu te darei. E Deus, ele deu sabedoria a Salomão, né? Ele escreveu os provérbios, escreveu, né, cantares, deu uma sabedoria tão extraordinária que a Bíblia diz que nem antes nem depois haveria um rei como Salomão, tão sábio, que a rainha de Sabá veio, né, a testar Salomão, a provar Salomão. Quando nós estamos na escola, para sabermos se nós estamos bem em uma determinada matéria, nós passamos por testes diários, né, testes semanais ou testes mensais, né, e para a professora sabermos que nós adquirimos o conhecimento. E Deus, ele provou e deu a certeza de que Salomão tinha uma sabedoria sobrenatural. Quando nós lemos no livro de Salomão, nos seus livros de provérbios, né, nos dias atuais, nós vemos essa confirmação daquilo que Salomão recebeu por ele pedir a Deus. Ele pediu a sabedoria a Deus e ele adquiriu. Mas mesmo ele adquirindo uma tal sabedoria, né, há uma fraqueza sobre a vida de Salomão e sobre as nossas vidas. Salomão, ele enfraqueceu, né? Ele enfraqueceu por quê? Porque o conhecimento que ele recebeu, por mais que ele recebeu aquele conhecimento, ele também se enfraqueceu. Então, quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós nos aprofundarmos, mais vamos conhecer de Deus. É como um poço, é como um tesouro. Mais você conhece o tesouro, mais você se aprofunda. Então, quanto mais conhecermos a palavra, mais vamos descobrirmos maravilhas extraordinárias que esse livro traz para as nossas vidas. Através de quê? Do conhecimento, através da sabedoria que nós queremos adquirir. Se nós nos esforçarmos e queremos, conseguiremos sim. E é maravilhoso a gente conhecer a palavra de Deus. É maravilhoso quando conhecemos a natureza divina. Porque ele convida a conhecer e prosseguir. Por que prosseguir? Prosseguir esse caminho, porque é muito longo. É um caminho muito longo para conhecermos. Deus, ele diz que ele tem seus tesouros escondidos. Ele tem as suas surpresas maravilhosas para o homem, para que o homem possa crescer no conhecimento, para que através do conhecimento ele possa usar a sua fé. Porque a fé, ela tem que ser usada. A fé é uma ferramenta que precisa ser usada para que venha obter resultados. Quando nós queremos, né, as donas de casa querem fazer um bolo, ela usa a ferramenta, né, chamada batedeira, e ela usa os ingredientes na forma certa, cada passo a passo, para que ela possa adquirir ali, usando a química, né, para que aquele bolo, através do fogão, que é uma outra ferramenta, aquele bolo esteja pronto num determinado tempo. Aquele bolo está pronto. Ela usou o quê? Ela usou ferramentas, ela usou a química e o conhecimento. E aquele bolo, ele vai estar pronto. Assim, nas nossas vidas, temos que usarmos as ferramentas que é a palavra de Deus, através da leitura, através do ouvir, para que nós possamos usar a ferramenta certa para adquirirmos aquilo que nós queremos para as nossas vidas. Porque nós não podemos ser como uma folha seca, que é lançada pelo vento, ou como a onda do mar, que ela vai e volta, vai e volta. É um processo continuante, mas que nós possamos ser diferente, que nós possamos ser como a árvore que cresce e dá frutos,
o fruto na estação certa. Toda árvore você vê que uma árvore de mangas, ela dá na estação certa. Provavelmente possa até acontecer que dê fora da estação, mas é bem difícil. No tempo certo, aquela pé de manga, aquela mangueira, ela começa a dar, né, suas folhas, suas flores e começa a dar o fruto. Né? Quando nós saboreamos a manga, você vê que é um fruto que você conhece a Deus ali. Você conhece a Deus de todas as maneiras que você queira conhecer, mas a maneira certa que Ele quer revelar. E Ele revela quem Ele quer, como Ele quer e da forma que Ele quer. Não é como nós queremos. Se fosse como nós queríamos, seria muito fácil. Às vezes é difícil mesmo, porque aquilo que Deus quer revelar vai trazer uma profunda transformação na nossa vida. É como uma borboleta no casulo. No tempo certo ela vai voar, mas se for no tempo fora, ela vai se tornar uma lagarta e vai morrer. Então, para que nós possamos voar, para que nós possamos ter asas, como a borboleta, nós precisamos nos aprofundarmos no conhecimento, naquilo que Deus, através do seu Espírito Santo, quer passarmos para nós. A palavra de Deus, ela é a certeza, ela é a convicção daquilo que cremos. E só através dela nós podemos ter a certeza do porquê a nossa existência. Porque a nossa existência, ela vem com um propósito. Quando nós nascemos, eu creio que nós nascemos com um propósito. E esse propósito, no tempo certo, ele é direcionado para o cumprimento daquilo que Deus quer. E Deus quer, através da minha e da tua vida, o propósito, né? Através de Deus, Ele vai revelar no tempo certo. No tempo certo, Ele revela aquilo que Ele quer, a sua vontade. A Bíblia diz que a vontade de Deus, o querer de Deus, é boa, perfeita e agradável. É bom quando a gente usamos um perfume, aquele cheiro agradável, aquela fragrância que nos agrada. Quando nós vamos escolhermos um perfume, né, nós experimentamos o cheiro e ali nós fazemos a nossa escolha. Cada um tem a sua escolha e você escolhe aquele perfume para quê? Para satisfazer o seu corpo físico, para que primeiro você quer sentir o cheiro para transmitir para as outras pessoas. Então é agradável. A palavra de Deus é como um perfume, que ela tem cheiro agradável para nossas vidas, né? E isso leva tempo, leva uma duração, que é Deus que determina o tempo na vida de cada um. Cada um tem a sua maneira, mas muitas vezes parecemos que nós nos comportamos de uma maneira que não é nós. Tem momentos que parece que não é nós. Quando nós nos olhamos no espelho, a nossa fisionomia está ali aparentemente igual a de uma identidade, né? Está ali aparentemente igual àquela foto que você tirou. Mas dentro de você parece que não é você. Mas é para o propósito que o Espírito Santo quer na vida de cada um que crê na palavra que está ouvindo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai trazer o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro propósito, a verdadeira convicção daquilo que você quer, daquilo que você está confiando, para que você possa ser edificado pela palavra. Por isso que a palavra de Deus é viva. Ela é viva como nós, porque ela tem poder na vida daquele que crê. Na vida que aquele que crê tem certeza que não vai viver uma vida de dúvidas, uma vida de incertezas, mas tem a certeza daquilo que quer aprendermos. E eu tenho certeza que a cada dia nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus, né? A Bíblia diz, né, que Esther, ela estava vivendo uma vida normal, né? E jamais ela sabia que seria escolhida. Jamais eu creio que passou pela cabeça dela que ela receberia uma coroa. Que ela receberia uma coroa não só de honra, mas uma coroa verdadeira, uma coroa de pedras e especiarias. Ela jamais passou pela cabeça dela que ela se tornaria rainha, e que ela libertaria o seu povo. E assim ela foi escolhida. Por quê? Porque Deus já tinha olhado para ela dos céus.
A Bíblia diz que os céus é a morada do Senhor, e ele olhou para baixo, para a terra, e ele contemplou Esther, e ele escolheu ela, e ela recebeu essa gratidão. Assim não é diferente na minha e na tua vida. Deus pode nos tornar rainha. Rainha de quem? Reinar através do conhecimento. E ela, com a sua infinita sabedoria, sabedoria que Deus deu a ela. É por isso que a Bíblia diz, né? Que pedir sabedoria e Deus dá. E Deus deu a ela. Não foi fácil para Esther. Esther teve que jejuar, Esther teve que se consagrar, Esther teve que buscar Deus para que ela não viesse errar. Porque se ela errasse, todo aquele povo pereceria. E ela não foi orgulhosa, ela não olhou só para si, mas ela olhou para o seu povo, para um povo que estava sendo cativo, vítima de uma vingança, vítima de um sentimento de vingança, né? Daquele inimigo ali. Quantas vezes o inimigo quer nos tornarmos vítima? Mas Esther se libertou e conseguiu libertar o seu povo através de quê? Do conhecimento da palavra de Deus. Se ela não conhecesse a palavra de Deus, jamais ela venceria. Jamais ela teria força, jamais ela teria poder, tanto espiritual como aquisitivo, para derrotar Amã, para derrotar aquele inimigo que estava ali. Mas Deus é tão maravilhoso que antes de Esther saber os planos de assim, antes de você saber, os planos de Deus já está sendo executado no reino espiritual e trazendo a existência para a terra. Antes de Esther saber, né, Deus já estava dando livramento ao rei através da vida do seu tio Mardoqueu. E Mardoqueu disse: livramento virá de outra maneira, mesmo se você não se levantar, porque Mardoqueu sabia do Deus que ele cria, do Deus que ele acreditava. Então, através ali, aquele inimigo foi derrotado. Aquele inimigo ele foi derrotado, e quando Esther ela teria que se apresentar ao rei, eu creio que ela ficou nervosa. Eu creio que o nervosismo, eu creio que o medo veio sobre a vida dela. Esse sentimento existe, mas a confiança prevaleceu, o sentimento de confiança em Deus, o sentimento da certeza de que Deus estava na vida dela e que ela se apresentaria àquele rei, diante daquele rei, e que ele se agradaria dela e apresentaria o cetro para ela. Foi um jogo de marketing extraordinário, foi algo maravilhoso, foi algo sobrenatural sobre a vida de Esther. Quando ela se apresenta ao rei, ela se torna, né, a rainha. Ela já tinha sido a rainha escolhida, mas o rei agradou dela. O rei viu a presença de Deus na vida dela e ele se alegrou. E ali ela fez um banquete. Ela não arquitetou a maldade, porque a maldade existia, mas ela fez diferente. Ela fez justiça, a justiça de Deus, não vingança. Ela não vingou de Amã, porque se ela vingasse de Amã, ela tinha denunciado ele daquela mesma maneira, mas ela buscou a justiça, e Deus é o justo juiz. A justiça de Deus, ela prevalece diante dos inimigos. E ela fez justiça pelo seu povo, e a justiça prevaleceu naquela mesa do banquete. Na mesa do banquete, a justiça de Deus prevaleceu sobre a vida de Esther, e Amã foi destruído. A Bíblia diz que os seus inimigos foram destruídos, porque a justiça de Deus prevaleceu na vida de Esther. Esther fez cartas e banquete para comemorar a vitória e o milagre daquilo que Deus fez. Então temos que comemorarmos a vitória que Deus tem para mim e para a tua vida. Na minha e na tua vida há um banquete preparado pelo Deus de Israel, pelo Deus da rainha Esther, porque a rainha Esther pode já estar não mais presente, mas o Deus ele se faz presente através deste capítulo de Esther, para comemorarmos, para vivermos uma experiência nova. Quando ele diz: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, né? É um livro passado, nem considere as antigas, eis que faço uma coisa nova. Uma coisa nova, a justiça de Deus, ela prevalece como novidade na minha e na tua vida. Assim como foi na vida de Esther, assim será a justiça de Deus. Eu não sei qual é a causa que você tem para que possa ser resolvida, mas a justiça de Deus vai cair sobre as nossas vidas, para que a justiça de Deus prevaleça e vencermos todas as dificuldades, tudo aquilo que está presente, para que o impossível possa acontecer. Né? Eu agradeço a Deus e louvo e glorifico a Deus por essa linda tarde. Um carinho